Bora então aqui para mais um vídeo de tutorial de mod de Project Zomboid. Nesse vídeo a gente vai falar sobre criação de itens. A gente vai dar uma introdução, na verdade, né, sobre como funciona a criação de itens e tudo mais. Porque ela é bem extensa, bem variada e tem muita coisa para ver. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é entrar lá na pasta do nosso Project Zomboid, que eu já mostrei no último vídeo. Se você sabe do que eu estou falando, não precisa assistir o último vídeo, mas se você não faz ideia de como achar essa pasta e para que ela serve, é melhor ver o vídeo que está na playlist anterior a esse. Então, a gente vem aqui em mídia, e em mídia a gente tem a parte de scripts. Então aqui dentro dos scripts a gente tem alguns arquivos aqui que podem ser de itens, né? Como por exemplo o próprio arquivo itens, que a gente tem aqui, ó, alguns itens que foram introduzidos no jogo. Temos também o arquivo itensFood, que daí vai nos trazer alguns itens de comida. Outro arquivo que a gente também tem é o new itens, que traz mais alguns outros itens que foram adicionados depois no jogo. Então, um padrão que você pode perceber entre os três arquivos que eu acabei de falar, que é o itens, new itens e itensFood, é que todos, quando tem um item, ele começa com a palavrinha item, depois tem o nome do item e um monte de propriedade entre chaves. Esse é o padrão que o Zomboid identifica um item, tanto para o jogo quanto se for fazer um mod. Então você precisa criar um arquivo txt, o nome não importa para o Zomboid, ele vai sempre se basear por esse item, e ele vai ter o ID do item aqui e as propriedades, beleza? Mas uma coisa que importa é onde o arquivo está localizado. Então a gente vai vir aqui, a gente vê que ele está localizado em mídia e scripts. Então lá dentro do nosso mod teste que a gente começou a criar no último vídeo, a gente já tinha a pasta mídia. A gente vai criar a pasta scripts. Perfeito? Para a gente ficar com o mesmo padrão aqui do Zomboid. E dentro da pasta scripts a gente vai então criar o nosso arquivo. Lá no meu VS Code eu já tenho aberto aqui a minha estrutura do meu mod, né? Então aqui eu já tenho a pasta com o script anterior que eu tinha feito para teste, e agora eu já estou com a pasta scripts aqui. Então aqui eu vou criar um arquivo txt. Não importa o nome que você colocar aqui, mas é interessante que você coloque algo que remeta ao seu mod, para ser fácil de você se entender, e também que remeta ao que você está fazendo. Então, como aqui eu estou fazendo um mod teste, eu vou colocar mod test underline items. Por quê? Porque é o arquivo de itens do meu mod teste. É só um jeito de eu me achar melhor. Aqui não importa muito para o jogo o nome que você colocar no arquivo. Então se você colocar assim, ó, abcd.txt e colocar itens aqui dentro, ele vai entender. Uma coisa que tem que ficar atento, não coloque o mesmo nome de arquivo que já tem no arquivo padrão, para não acabar sobrescrevendo. A primeira etapa que você tem que fazer é criar um nome para o seu módulo. Esse nome eu já mostro em sequência para que ele serve. Mas é basicamente, você pode criar vários módulos de itens, né? Por exemplo, o padrão tem os vários módulos dele, ele tem o módulo base e tal, e você cria um módulo de itens para você conseguir se achar melhor no jogo. Então a gente vai criar um módulo e colocar um nome para ele. Eu vou colocar o mesmo nome do meu mod. Por quê? Aí eu me encontro facilmente, mas aqui pode ser outro módulo também. Depois a gente vai ver que dá para alterar isso facilmente e é tranquilo. Uma coisa que é legal de fazer, mas não é 100% obrigatório, é dar um imports do módulo base. Só dando um import de base. Por quê? Quando a gente dá um import de base, a gente traz tudo o que estiver no módulo base para dentro da nossa pasta. Então a gente consegue utilizar também os itens. Aí você me pergunta, mas para que eu vou querer importar o módulo base aqui para dentro do meu mod? Para que eu vou querer usar isso? Em alguns casos, você vai ver que o item ele vai ter essas properties assim, ó, Evolved Recipe. Aí tem o Soap Still. Ele está dizendo aonde você consegue utilizar esse item, entendeu? E daí, se você não tiver o módulo
importar do módulo base aqui dentro, muito provavelmente você não vai conseguir utilizar esse item. Então você precisa importar o base para poder utilizar aqui dentro do seu mod. Se você não importar o base, não tem problema, exceto se você precisar utilizar qualquer item base ali no seu jogo. Vamos continuando então. Como eu falei, os itens seguem esse modelo padrão. Ele traz o item, o nome do item e uma série de properties entre chaves. Então a gente vai vir aqui, então a gente vai criar item, e aqui a gente vai criar um novo item. Eu vou criar um item decorativo, um item que não é utilizável, porque eu quero só fazer um item simples. Então eu vou criar um prato do espifo no jogo, né? Espifo plate. E aqui eu vou colocar as properties do meu item. A gente pode olhar aqui, deixa eu abrir a New Itens. E aqui eu sei que eu já tenho alguns pratos no jogo. Eu tenho o prato normal, que é o prato branco, o prato azul, o prato laranja e o prato decorado. A gente tem esses 4 pratos no jogo, eu vou só adicionar mais um item de prato. Cara, pra ficar legal, primeira coisa que eu já vou mudar aqui, ó, todos os itens é plate alguma coisa, eu vou botar plate espifo. Só pra ficar no mesmo padrão que o próprio Zomboid já está colocando. Todos os pratos são da categoria Junk, que é a categoria de item inútil no Zomboid, né? Essa categoria, ela serve para algumas coisas. Você pode ver mais sobre as categorias, os tipos de itens que tem, se você acessar a Zomboid Wiki. Então, se você acessar a Zomboid Wiki aqui em Category Items, você vai ter todos os tipos de categoria. Então, ó, Junk que eu falei, tá aqui. É um tipo de item que tem aqui no Zomboid. Aqui, ó. Onde são os itens Junk, vão estar todos aqui listados. E daí você tem tipo Camping, Clothing, Corpses, Electronic, Food. Então vamos procurar aqui no nosso arquivo do VS Code outras displays categories aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é do tipo Cooking, que é um item que serve para cozinhar, né? Ó, xícara de... é a xícara de chá, né? Tem mais outros do tipo Cooking. Deixa eu ver se, ó, Display Category Badger, Boris Badger. Eu nem sei que item que é esse. E quando você não souber um item, também é tranquilo. Você pode entrar lá na ZWiki e consultar diretamente pelo item. Vamos procurar aqui. Boris Badger. E tá aqui. É um enfeitezinho do Boris. Perfeito? Então, agora que a gente já sabe mais ou menos a estrutura básica de um item e para que serve a categoria, vamos começar a criar o nosso prato. Então eu também vou utilizar a mesma categoria de um prato normal, que é Junk. Uma outra property muito importante para os itens é esse type. O type é qual é o tipo daquele item, se ele tem alguma propriedade especial ou não. Então o item do tipo prato ele é normal, mas ele aqui no New Items a gente também tem itens do tipo Dryable, que são itens que vão se desgastando conforme o tempo. Por exemplo, deixa eu pegar aqui um item do tipo Dryable. Dryable, ó, Gravy Mix. Se eu não me engano, deixa eu olhar aqui na Wiki rapidinho. Isso, é um item que você tem aquela barrinha que ele vai diminuindo conforme vai sendo usado, sabe? Esse é o tipo do Drynable. Mas também tem outros tipos de itens. Por exemplo, se eu abrir a itens literatura, você vai ver que o tipo deles vai ser literatura. Tá vendo? Se eu abrir um outro que é o itens food, você vai ver que o tipo deles é food. Por quê? Cada tipo desse, o tipo deles é food. Cada tipo desses aqui, eles influenciam nos métodos que o item vai poder receber. Então, o item food pode ser comido, o item literatura pode ser lido. Entendeu? O item Drynable ele vai diminuindo conforme vai sendo usado. O item normal não vai ter nenhum método especial, que é o que a gente está fazendo agora pro nosso prato, né? Ele não tem nenhum método especial porque a gente está fazendo somente uma decoração.
Display Name. Display Name é uma property que importa aqui apenas para visualização no jogo. Então vai ser o nome que vai aparecer para o jogador quando ele encontrar o item. Aqui a gente vai colocar por enquanto em inglês e mais para frente a gente vai ver sobre tradução. Mas é possível você colocar já direto no seu mod o item em inglês e já a tradução para português, ou você pode fazer um mod adicional de tradução. E aqui eu vou colocar então o nome como sendo Plate Spifo, seguindo o padrão aqui, ó. Não, peraí, o padrão é Blue Plate, então eu vou botar Spifo Plate, beleza? Vamos continuando aqui. Outra property aqui é o Icon. Icon, Weight e World Static Model influenciam diretamente na estética do jogo. O Icon é qual é o ícone que vai aparecer lá na lista do jogo. O Weight aqui é o peso que vai estar no inventário do jogador, né? Então todo item tem um peso lá e tudo mais. E o World Static Model é quando a gente coloca ele no chão, como é que ele aparece no chão. Mas eu acredito que só com essas três properties a gente já consegue testar esse item. Então, vamos testar. Deixa eu salvar aqui. Salvei aqui então meu arquivo, né, do meu mod. E agora a gente vai testar se dentro do jogo esse item já está aparecendo. Como que a gente testa isso? Primeiro a gente tem que ativar o nosso jogo no modo debug. Para isso, você vem aqui na Steam, vai selecionar o seu jogo Project Zomboid, vai vir em propriedades e aqui você vai colocar debug, -debug. Pronto. Fazendo isso, agora quando você rodar o jogo, ele já vai abrir no modo desenvolvedor e você vai conseguir testar isso e mais muita coisa. Então, como é que a gente sabe que a gente está no modo desenvolvedor? Aparece cenários aqui e aparece o botãozinho de Reset Lua, que vai ser importante para você, tá? Quando você alterar seu script e clicar em Reset Lua, ele vai recarregar as coisas que você adicionou no jogo. Então é algo que você vai usar rotineiramente para testar. Eu vou criar um jogo solo aqui de teste. Vou escolher meu mod teste. Opa, teste. Liguei, aceitei. Vai recarregar o Lua para adicionar o que está nesse mod, que é um item e aquela mensagem de boas-vindas. Vou dar um próximo. Vou colocar aqui teste mod teste. Então, a gente está testando mod teste. Aqui tanto faz, tanto faz, tanto faz. Então carregou o jogo. A primeira coisa que a gente percebe aqui, aquela nossa mensagenzinha que a gente colocou no log, aparece aqui, ó, no comando console aqui, ó. Este é meu primeiro mod. Então, agora a gente já sabe uma outra maneira de achar o output de log sem ter que abrir o arquivo lá. E também aparece esse símbolozinho aqui, que é o símbolo do debug, né? Que é um insetinho. Se você vier aqui em Items List, primeira coisa que a gente nota, lembra que eu comentei sobre o módulo do jogo? Eu tinha comentado aqui sobre o módulo, que é bom dar um nome para você identificar o seu módulo, e eu identifiquei ele como mod teste. Agora, dentro do jogo, a gente consegue ver a aplicabilidade disso. Aqui, esse mod teste, essa aba de mod teste, tá por causa do meu módulo que eu criei lá dentro. Não é o nome do mod, é o nome do módulo, entendeu? Então aquele módulo, todos os arquivos, todos os itens que estiverem naquele módulo vão estar aqui dentro. Então aqui está meu item, como eu falei, ele já está dentro do jogo, mas ele não tem ícone, pode ver que os demais têm ícone, e ele também, se eu largar ele, opa, tá pausado, né? Se eu largar ele no chão, ele não aparece no chão, ele some. Dá um monte de erro, porque simplesmente não conseguem colocar ele no chão, tá vendo? Então, agora a gente vai resolver esse problema. A gente vai adicionar primeiro o ícone do nosso item para aparecer aqui. E com isso a gente também resolve um pequeno problema de aparecer ele no chão. Vamos lá? Então, voltando agora para o nosso VS Code. Se eu abrir o arquivo padrão do Zomboid de itens e procurar nosso prato que a gente estava olhando, está aqui, ó. Então, a propriedade do ícone fica nessa icon plate, beleza? Eu vou adicionar só ela do jeito que está aqui. Icon plate. Esse prato é o prato normal. Você pode ver que o prato azul e o prato laranja, eles têm o mesmo icon. Não muda nada. Então eu posso sim criar um novo prato e deixar com o mesmo icon igualzinho dos outros. Vai seguir o padrão do jogo. Eu vou testar então dessa maneira aqui. Então voltando aqui para o nosso jogo, se eu der um reset lua,
Agora eu estou recarregando os arquivos do meu jogo, inclusive o arquivo daquele cara que eu acabei de alterar. Agora eu só vou continuar o jogo, vou pegar o mesmo jogo que a gente tinha começado agora, porque ele já tem o item que eu quero, certo? Então vamos vir aqui e pronto, o item que está no meu inventário é o plate espifo, mas ele tem exatamente o mesmo ícone do prato normal. Tranquilo. E se eu largar ele no chão agora? Agora ele fica aparecendo o modelo 2D dele no chão, que é o mesmo do ícone. Isso aqui, para quem joga Zomboid mais tempo, vai lembrar que as primeiras versões, quando não tinha ainda os arquivos 3D, todos os itens dropados ficavam assim. Depois eles introduziram o arquivo 3D, e daí para introduzir o arquivo 3D tem uma paradinha nova para fazer, que a gente vai fazer em seguida. Antes de seguir para a parte 3D, vamos ver como é que a gente pode estilizar esse ícone, caso seja da sua necessidade. Então, voltando aqui para a pastinha do jogo, vamos acessar os nossos arquivos do nosso mod, workshop, mod teste. Então, aqui dentro da pasta de mídia, a gente vai criar nova pasta chamada Textures. Textures, que é onde o Zomboid adiciona, se vier aqui também dentro do mídia. Textures é onde está as imagens do Zomboid. Os ícones do Zomboid não estão aqui, mas você consegue ver todas as outras imagens e tudo mais aqui. Essa pasta precisa ter esse nome. A gente vai colocar nossos ícones aqui dentro da Textures. Primeiro detalhe, ícones precisam ter um nome começado pela palavra item, porque a gente está fazendo um ícone pro item, beleza? E outra coisa, a imagem do ícone precisa ter 32 por 32 pixels. Então eu já criei um ícone aqui padrão. Eu criei um ícone personalizado, né? Se você vier aqui no conteúdo, eu fiz ele 32 por 32, esse é o ícone que eu criei. E ele tá vendo que ele é transparente aqui e tudo mais. Porque eu peguei o ícone que já tinha no jogo e só adicionei um espinfozinho ali no meio. Beleza? Comecei ele com a palavra item. Sempre tem que começar assim. Item, underline e o nome que você quer dar. Por quê? Esse item é o que direciona o jogo a entender que isso aqui é um arquivo de ícone. Aqui no meu VS Code, eu vou criar o meu plate espifo, que é o mesmo nome que eu tinha colocado lá no meu item. Só que aqui eu não preciso apontar o item, tá vendo? Por quê? Porque ele já é do tipo item e está subentendido. E agora eu vou salvar esse arquivo. Eu já tenho minha textura salva aqui na minha pasta. E eu vou voltar para o meu jogo para testar. Vou dar um reset no Lua. E vou continuar aquele jogo que eu tinha acabado de criar. Então lembre-se, eu tinha testado ele sem ícone nenhum. Ele sumia, depois eu apontei pro prato normal e ele apareceu 2D com o ícone de prato normal, e agora eu tô mudando o ícone para um prato personalizado. E olha só, ele já aparece 2D no mundo e também aparece o íconezinho certinho aqui do jeito que eu pedi. E agora, se a gente quiser então colocar a textura 3D, vamos dar uma olhadinha na textura 3D ali do item que a gente está usando como base, que é o plate, né? Você pode ver aqui que ele usa esse World Static Model. Primeiro eu vou adicionar peso aqui, só por desencargo. Vamos colocar aqui, não faz diferença, nem vou colocar na real. Não, eu vou colocar assim, peso 0.2, beleza. Vamos colocar o World Static Model aqui, nesse cara, e vamos ver o que acontece. Salvei o arquivo e agora eu vou lá pro meu jogo. Aqui no jogo eu vou resetar o Lua, né? E depois de fazer o reset no Lua, eu vou continuar aquele mesmo arquivo que a gente tinha. Então iniciamos aqui e a gente já pode ver a mudança. O ícone continua como sendo o nosso personalizado, mas o 3D está exatamente o padrão do prato do jogo. Por quê? Porque a gente usou exatamente o mesmo modelo 3D. Apesar do ícone ser diferente, o prato é o padrão do jogo. E como é que a gente personaliza ele? Então vamos ver agora. Então, para a gente colocar o nosso modelo personalizado 3D aqui, vamos entender agora como é que é feito. Você pode ver que ele tem esse World Static Model. Está escrito Playground. Esse World Static Model ele está dentro de um outro arquivo padrão do Zomboid, que está dentro da pasta de scripts, e é o Models Underline Items. Esse arquivo Model Items, se você procurar aqui pelo Plate, como eu fiz, você já vai ver que tem alguns modelos 3D prontos. Então, o Plate padrão, né? Model Playground.
a gente tem um Word Items /plate no Mesh e uma escala 0.25. O Blue, além do Mesh, ele adiciona também uma textura. Por quê? O Plate padrão, esse Mesh é o arquivo 3D mesmo, né? Ou aquele para fazer impressão 3D, para fazer a modelagem, é o arquivo modelagem 3D. E esse texture é a textura que é aplicada em cima do arquivo. Como a textura aqui é o mesmo nome do arquivo, ele subentende. E aqui no caso ele está aplicando uma textura com nome diferente. Então sempre que você vê assim, ó, Camera Expensive Ground, se você for olhar lá na pastinha, em mídia, Textures, e vier aqui no Word Items, e procurar por Camera Expensive, você vai ter o mesmo nome aqui de textura. Então ele consegue subentender ali, não precisa passar o mesmo nome. No caso, para o nosso personalizado, a gente vai criar um arquivo novo de modelo. Beleza? Então a gente vai vir aqui no Scripts e criar um mod test underline models. Aqui funciona a mesma coisa do itens aqui, do items, não precisa ser esse nome especificamente, é mais para você se achar. Você também vai começar colocando um módulo, de preferência eu coloque o mesmo módulo para as duas coisas se interligarem, porque se você não colocar no mesmo módulo aqui, você vai ter que importar o módulo para poder utilizar. Beleza? Então é mais fácil colocar direto no mesmo módulo. E aqui a gente vai criar um arquivo de modelo do jeito que está aqui, ó, models alguma coisa. A gente vai utilizar o nosso modelo 3D também do prato, porque a gente quer que ele seja um pratinho. A gente vai só mudar a textura dele para que a imagem dele seja diferente daquela total branca. A gente pode até mudar a escala, fazer ele um pouquinho maior, só para ver a diferença. Então aqui você pode ver que a textura está dentro de Word Items, Plate Orange. A gente vai criar então a nossa pasta Word Items dentro das texturas. Então aqui no Windows vamos criar a pasta Word Items. Se você tiver de dúvida como se escreve, é só copiar daqui. E aqui dentro a gente vai criar uma textura. A textura ela não tem tanto frufru quanto o ícone, porque no ícone a gente precisava colocar exatamente o nome aqui com o item na frente. Como a textura ela varia, a gente está direcionando exatamente para o local onde a gente quer, a gente pode colocar um nome diferente, a gente só precisa ter certeza que a textura que a gente colocar aqui é a mesma que está na pasta, entendeu? Então aqui eu vou criar um plate espifo, vai ser o nome da minha textura, e lá dentro da minha pasta do Windows, aqui então eu vou criar minha textura do plate espifo. Ela também não precisa ter um tamanho, e eu vou mostrar isso para vocês de duas maneiras. Eu vou criar duas texturas. Beleza, então criei duas texturas, eu criei uma que é a plate espifo, que é 64 por 64, que é o mesmo tamanho lá da maioria das texturas ali dos pratos. Na verdade, se a gente procurar aqui por plate, a gente vai ver que a gente tem duas que é 64 por 64 e duas que é 32 por 32. Eu criei uma 64 por 64 e uma melhor 310 por 310 chamada Plate Spifo Big. Primeiro a gente vai aplicar a Plate Spifo e ver como é que ela fica dentro do jogo. Então aqui no nosso VS Code, a gente está usando o Plate Spifo. A gente está vinculando com isso aqui. E a gente só precisa colocar um nome para o nosso modelo, que a gente vai chamar de Plate Spifo Line Ground. Aqui tem que tomar cuidado com uma questão. Se você colocar Plate Spifo Ground, mesmo que você referencie certo aqui, o jogo se perde. Ele se perde, tá? Ele não consegue identificar isso aqui. Então, só coloca um underline. E daí aqui você vai colocar a mesma coisa, Plate Spifo Ground, exatamente como está lá. Então a gente está dizendo que esse Word Static Model é o Plate Spifo Ground, que está aqui dentro do mesmo módulo, Plate Spifo Ground, que tem o modelo 3D do prato, só que a imagem, né, a textura dele é diferenciada. Salvei tudo e agora eu vou voltar para o meu jogo. Então vou dar um reset Lu aqui e vou continuar o mesmo jogo que a gente já tinha aberto. E você pode ver já que as texturas estão apresentadas corretamente dentro do jogo. Essa aqui que está aplicando é a textura 64x64. Vamos voltar agora lá e vamos alterar algumas questões.
Como eu comentei, aqui dentro dos models tem essa escala, que é o tamanho do prato. Aqui ele está usando 0.25. Vou colocar uma escala 1, 1.00. Aqui a gente vai pegar o tamanho do prato do tamanho que ele original. Então ele vai ficar 4 vezes maior, né? Vamos ver como é que vai ficar agora, 4 vezes maior dentro do jogo. Então agora ficou uns baita de uns pratão gigantesco, porque eu deixei o modelo 3D maior, né? Coloquei em 1.0. Só que agora você vê que tá bem feio o espifo aqui, por quê? Porque ele tá com aquele 64x64. Aí por isso você consegue colocar uma textura maior. E é o que a gente vai fazer agora. Voltando aqui na minha pasta, eu tinha criado essa plate Spifo Big, que é 310x310, que ela é mais bonitinha. Então eu vou utilizar ela aqui dentro do meu VS Code. Em vez de plate Spifo, botar uma plate Spifo Big. Vou salvar aqui. Vou voltar lá pro meu jogo. E agora eu tô com os pratões, e se você ver a imagem do espifo aqui no meio já tá bem mais bonita, porque eu tô com uma textura mais detalhada. Porém, tome muito cuidado na hora que for aplicar a textura detalhada, principalmente se você, né, vai colocar imagens muito grandes. Pense que tudo que você colocar muito pesado no jogo vai pesar na hora de carregar o jogo, né? Vai pesar também se você ficar enchendo de itens no jogo, e às vezes pode destoar. Aqui que é uma imagenzinha bonita, beleza, eu estou fazendo um desenhinho e tal. Mas se você colocar um item muito detalhado dentro do jogo, vai destoar porque o jogo é todo pixelado, né? Tente não fazer isso. Agora a gente vai ver algumas questões que é importante você saber para te ajudar a debugar. Primeiro, se a gente colocar o nosso ícone errado, o que acontece? Então, vamos colocar aqui plate espifo. Vou botar um S no final aqui no ícone. Então, se por um acaso você errar na hora de colocar o nome do seu arquivo, ou esquecer de colocar o arquivo do ícone, é esse erro que você vai pegar aqui. O ícone vai aparecer com um ponto de interrogação, que é o ícone padrão. E vamos vir aqui na textura e vamos errar o nome da textura. Então agora a gente vai ver como o jogo se comporta quando ele não identifica a textura do modelo 3D. Então quando ele não identifica a textura do modelo 3D, acontece isso. Se você já baixou mods ou coisa assim, você provavelmente já viu essa textura. Essa textura toda quadriculadinha é quando não tem textura. Então o ícone está funcionando, só a textura não. Se ao invés da gente errar a textura, a gente errar aqui o World Static Model como um todo, né? Se ele não achar o modelo 3D, o que acontece? E acontece exatamente a mesma coisa de quando não tem o modelo 3D. Então, se aparecer só o ícone mesmo você tendo colocado um modelo 3D, significa que você errou na hora de colocar. Voltando então agora para o nosso VS Code, a gente tem o nosso item certinho aqui funcionando, com a textura, né, e com o modelo 3D também funcionando. A gente adicionou na nossa pastinha do Windows, né, a pasta texturas, colocou o ícone aqui 32x32 e as texturas aqui dentro, né, uma pequena para testar e uma grande para ter mais qualidade. Aqui no caso essa pequena a gente nem está usando mais, a gente pode até apagar porque a gente está usando só o Big lá no nosso item. Certo? Então esse foi o nosso vídeo sobre criação de itens no Zomboid. A gente deu uma rápida visualizada de como funciona o item, como funciona os modelos 3D e como o jogo entende ali para amarrar as coisas. A gente também viu um pouquinho sobre cada uma das propriedades do item, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre spawn de item, porque agora a gente criou um item que ele está no jogo, mas ele não spawna naturalmente, né? Então a gente precisa criar o script para ele surgir no mundo assim que o mundo inicia. Então, no próximo vídeo é isso que a gente vai ver. Se você tiver qualquer dúvida sobre o vídeo, não deixe de escrever nos comentários, que eu vou tentar ajudar vocês. Se tiver uma ideia de vídeo também, do que vocês gostariam de aprender, pode deixar aí que eu vou dar uma olhada em tudo que vocês anotarem. Falou!